Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso momento de aprendizado, conexão com profissionais do mercado, para trazer muito conteúdo e também um momento muito especial para a gente tratar de assunto relevante para a sua carreira e para o seu aprendizado. Eu sou a professora Cláudia De Stefani, coordenadora de pós-graduação aqui da Gran Faculdade, e é com muita alegria que hoje eu tenho uma convidada super, ultra, mega especial para mim. Admiro muito o trabalho dela, que é a professora Lorete Kozlowski Mocelin. A professora Lorete, para vocês terem uma ideia, ela atua no mundo de projetos e métodos ágeis há mais de 18 anos, né? Então, por mais que a gente esteja vivendo um momento em que se fala muito em metodologias ágeis, a gente vem aí com um histórico de que esse assunto, esse tema, ele já tem alguns anos perfazendo aí a nossa leitura, nossos estudos, a nossa compreensão de melhoria do mundo dos negócios e dos projetos, né? Atualmente, a professora Lorete, ela ocupa a cadeira de Head de Agilidade Estratégica e Corporativa da LOS. É professora, palestrante e escritora com mindset de que conhecimento bom é conhecimento aplicado e que gera valor. Professora Lorete, eu também compartilho desse mesmo pensamento. Conhecimento só tem validade se a gente compartilha, não é? Ela é formada em administração, possui mestrado em engenharia de produção, é master em gerenciamento de projetos pela George Washington University. Então, é com muita alegria que hoje está aqui conosco, professora Lorete. Seja muito bem-vinda, agradeço demais por ter aceito esse convite de estar aqui compartilhando esse momento todo de aprendizado e crescimento com os nossos convidados, participantes, alunos e público geral. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prof. Cláudia. O prazer é todo meu, sempre estar aqui compartilhando conhecimento. É o que eu acredito e eu não poderia deixar fazer isso. E esse mundo de projetos gira em torno da minha vida, desde o tradicional até a metodologia ágil. E eu até brinco que isso está tão embutido em mim que até na minha vida pessoal eu acabo trazendo isso para o meu mundo. Então, vocês vão perceber aqui que eu sou bem freestyle, não tenho um templatezinho para seguir. Eu vou trazer exemplos do meu dia a dia, vou tentar trazer além da teoria, porque conhecimento bom é conhecimento que a gente consegue aplicar no dia a dia. E a minha ideia aqui, falar um pouquinho hoje sobre a gestão de projetos tradicionais e metodologia ágil, é trazer para vocês aqui como é que a gente faz isso nessa dinâmica de mercado, ou até mesmo no nosso próprio dia a dia, tá? Então, isso é um pouquinho da ideia da gente trazer aqui para vocês. Mas antes de começar... Perfeito, professora. Vamos lá. Antes de você falar sobre você, eu queria trazer esse tema, né, da metodologia tradicional de projetos, que é sobre isso que nós vamos falar, sobre as grandes utilidades, melhor dizendo, as grandes características de cada uma das metodologias, seja ela tradicional ou o método ágil, que a gente tem diversos frameworks aí para trabalhar, né? O mundo dos negócios, o mundo dos projetos, a gestão em si, ela vem ao longo dos anos cada vez mais se aprimorando. E com ela, a gente não pode deixar de evidenciar que as pessoas dentro das organizações, elas se tornaram recursos, elas não são mais recursos, elas são ponto-chave, elas são capital intelectual, elas fazem parte de um time que entrega resultado, entrega valor, e por isso que a gente precisa cada vez mais também com esse mindset evoluindo sobre o papel das pessoas dentro das organizações, a gente vê essa mudança, adaptação, esse complemento entre as metodologias, não é isso? Né? A abordagem tradicional que a gente vê aí com o PMBOK, a PMI, né, um instituto, falando fortemente, lançou recentemente a última versão, né, do PMBOK, mas a gente consegue aliar as duas tecnologias, será, professora? Se apresente, por favor, fique à vontade. Vamos lá, não vou te dar a resposta agora, mas no decorrer da apresentação, gente, essa resposta eu vou ter aqui para vocês. E às vezes é uma crítica muito grande aí de quem está fora, quem conhece, não conhece muito dessa área, e é uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês aqui. Mas antes de falar, deixa eu me apresentar quem que é a professora Lorete, quem que é a profissional Lorete,
tá? Então, aqui, vocês devem estar vendo o meu slide, essa sou eu na versão profissional, não preciso me apresentar mais, a Cláudia já apresentou, é uma jornada aí para mais de 20 anos e com projetos aproximadamente 18, agilidade, eu estou desde 2013 aproximadamente nesse mundo, mas também eu tenho a função de mãe, esposa, esse aqui são os meus filhos, meus bonitinhos, e aqui na função de professora, muitos anos em sala de aula, alguns anos também no mundo EAD, igual estando aqui com vocês. Então, eu nunca consegui dissociar o mundo profissional do mundo acadêmico, porque eu acho que um complementa o outro, e é isso que faz a beleza do que a gente tem nas indústrias, nas empresas hoje em dia, tá? Então, eu não vou me estender, porque se deixar eu fico falando 1 hora aqui sobre a minha pessoa, mas fiquem à vontade para me procurar nas redes e a gente conversar. Mas, basicamente, aqui eu trouxe 3 papéis muito importantes de quem que é a Lorete nesse mundo corporativo, pessoal e acadêmico, tá? E aí, já começando para... O tempo até eu achei que vai ser curto, porque é um mundo muito vasto. Eu trouxe aqui algumas provocações e eu vou seguindo aqui com vocês, espero não extrapolar o tempo, mas acho que eu vou conseguir. Então, a primeira pergunta que eu trago aqui para todo mundo refletir, o que são projetos? Lorete, eu planejar uma viagem para o final do ano é um projeto? Sim, pode ser um projeto, depende de como você vai encarar essa viagem. A minha vida profissional pode ser um projeto? Sim, depende de como que você vai tratar a sua carreira, a sua vida profissional, a jornada que isso vai acontecer. A gente está acostumado a falar que projeto acontece na indústria, acontece na empresa, um projeto de um lançamento de um novo sistema, um projeto de implementação, um projeto de mudança de área, não sei, inúmeros projetos acontecem na empresa. Só que as pessoas não param para pensar que a gente vive projetos no nosso dia a dia, só que a gente não trata esse dia a dia como projeto. Então, é por isso que eu falo que às vezes até extrapola a barreira profissional e pessoal. Porque fazer uma viagem, mas eu sou mais freestyle, eu gosto de ir para uma viagem para descobrir o que tem lá, não quero planejar nada, não quero pensar em budget, não quero olhar muito o que vai acontecer. Ok, é um estilo, você trata dessa forma, mas a gente consegue tratar isso também de uma forma mais projetizada, com tradicional, só que para não ser tão duro, vamos dar umas pinceladas ali um pouco do que a agilidade traz, para a gente também não ficar cumprir o by the book ali do projeto e não curtir a viagem. Mas tudo na vida, gente, pode ser encarado como um projeto. Na minha vida pessoal, existem vários projetos que eu já fiz, e 2 grandes projetos que eu me recordo, que foram projetos de 1 ano e meio, mais ou menos, foi a construção da minha casa e foi a preparação para a festa de casamento. E foram 2 projetos que correram em paralelo, e projetos muito grandes que, se a gente não tivesse tomado esse cuidado, talvez eu teria contratado um construtor. Qual que é o papel, às vezes, de um construtor que a gente faz ali, que você paga ali para ele, e ele faz a sua casa inteira, você entra para morar? Ele faz o papel de um gerente de projetos ali. No meu caso, eu não contratei esse construtor. A gente contratou um mestre de obras, um pedreiro, um eletricista, uma pessoa que mexia com encanamento, enfim, vários outros profissionais. Fiz a provisão de gastos, fiz a provisão de qualidade. E aí você pode falar, tá, mas aonde entrou a agilidade? Você está falando que teve um projeto tradicional que você gerenciou tudo isso, que é a parte ali de gerenciamento, e como é que você pôs agilidade nisso? Gente, eu graças a Deus, eu tive o privilégio, pelo menos uma vez por semana eu passava na construção da casa. E nessa passagem, eu incrementava coisas que o projeto arquitetônico, o projeto que a gente fez, eu percebia que não iriam atender a minha necessidade. Então, durante o projeto, eu tinha um projeto desenhado as is, que se fosse um construtor, ele ia entregar o to be como a gente tinha desenhado. Só que o meu projeto no decorrer, eu tive mudança de janela de lugar, mudança de porta de lugar. É um exemplo bobo, pessoal? Pode até ser, mas foi um grande projeto que eu consegui aplicar técnicas do que eu sempre utilizei dentro da indústria, dentro da empresa, tá? Então, eu quero que vocês desmistifiquem que projeto não é só na indústria, não é só na empresa. A gente pode aplicar isso para a nossa vida pessoal também, tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês. Seguindo aqui, deixa eu só tomar uma aguinha porque a sede bate. A gente tem os projetos tradicionais, então vamos começar por eles. Como a Prof. Cláudia falou, a gente tem PMI, PMBOK, PM e vai as letrinhas para frente.
O que é isso, Lorete? Por que você chama de projeto tradicional? Da onde vem isso? Até, como a Prof. Cláudia falou, eu tenho um Master pela George Washington University, e esse Master ele foi feito há muitos anos atrás, totalmente voltado na metodologia de projeto tradicional, que é aquele projeto linear, é aquele projeto que você desenha, você planeja, você executa as is como você planejou, você não faz adaptações, você não faz modificações naquele projeto, porque você planeja, você tem que cumprir o que você planejou, não importa se alguma coisa esteja errada, se tem algum desvio, ou se de repente não vai atender o valor esperado, você testa aquilo de algum modo, quando fala às vezes um projeto técnico, e você implanta, tá? Aqui nesse exemplo, esse é um projeto tradicional. O que acontecia nesse mundo de projeto tradicional e que foi muito criticado e por isso foi surgindo essas metodologias, frameworks, enfim. Muitas empresas, eles fechavam esse escopo de projeto tradicional e esqueciam de entender que o mundo é flexível, as coisas mudam, a cabeça do cliente muda, as circunstâncias ali do projeto mudam, e aí o questionamento não adianta eu entregar o que eu desenhei depois de 1 ano, 2 anos, sendo que aquilo não atende mais a necessidade do cliente, sendo que aquilo a hora que foi entregue não tem mais valor. E aqui, gente, eu tenho exemplos de indústrias, principalmente na área de medicina, odontologia, que eles faziam aqueles protótipos, aqueles projetos de equipamentos novos, aonde, gente, a área da saúde evolui muito rápido, a tecnologia lá é muito grande. E aí, e tem a questão de protocolos por trás, você homologar, a questão de saúde é bem mais complicada nesse sentido. E quando você entregava lá no final, você chegava, putz, mas isso aqui não serve mais. Pô, eu gastei 3 anos de projeto, eu investi um baita dinheiro, eu tive várias pessoas envolvidas, e na hora que eu entreguei o meu valor por ser linear, por eu não ter essas pinceladas aqui no meio de entender se aquilo realmente ainda era atual, eu não consegui gerar valor. Você pega o projeto, você entrega, mas você rasga e joga fora, porque aquilo não adiantou de nada. Alguns outros questionamentos aqui, na época do projeto tradicional, você tinha que ter, além do escopo muito fechado, que o escopo não podia mudar, tinha zero flexibilidade, além da questão de você ter um hard skills ali em documentação, tudo bem documentado, tudo muito no detalhe, ok, mas de que adianta eu ter um escopo fechado, uma documentação impecável, se eu chego aqui no final e meu produto não funciona? Seria mais ou menos eu entregar um manual lindo de um iPhone, de um celular, iPhone não pode dizer, mas um celular qualquer aqui, e chegar no final do processo, entregar o telefone ali para o usuário, e o usuário falar, pô, mas tem um manual lindo aqui, mas o telefone não funciona. Tem um aplicativo aqui com muitas instruções aqui, tudo que ele falou, mas não atende minha necessidade. Ou seja, você vai ter um valor entregue. E voltando, por exemplo, da minha casa, é mais ou menos o que eu falei para vocês. Se eu seguisse o projeto tradicional com o construtor, possivelmente no decorrer ali, obviamente a gente sempre quer mudar coisas na casa, mas no decorrer, logo quando eu tivesse mudado para essa casa, eu iria falar, pô, essa porta ficava melhor lá porque me ganhava mais espaço. Essa janela no projeto não está centralizada por X PTO motivos. Ou seja, no decorrer, a gente consegue mudar. Então, isso, assim, eu dei só 2 exemplos, mas nesse exemplo dessa construção de 1 ano e meio, eu tenho, assim, uma lista de mudanças que a gente fez, mudanças pequenas que não afetaram a estrutura, mas que foram necessárias, e é importante também. Não dá para a gente falar que a gente é flexível, que é um pouco do que eu vou falar um pouquinho para vocês na frente, mas rasgar tudo que eu desenhei no começo e começar do zero. Não, isso não é ser ágil. Isso é vocês montar projetos tradicionais a todo momento e não ter uma definição de onde você quer. Você tem a flexibilidade para fazer as mudanças desde que elas afetem minimamente ou afetem com linhas de contorno o que você está pensando na tua estrutura ali, como uma casa. Eu posso fazer mudanças, mas eu não posso tirar uma viga dali, não posso tirar um pilar dali, porque se eu tirar uma viga e um pilar, peraí, eu vou ter que rever custo, eu vou ter que rever qualidade, eu vou ter que rever outros pilares importantes do projeto. Mas nada impede de eu mudar uma porta, uma janela, tá? Então, esse é um bom exemplo aqui. Então, isso é um pouco do projeto tradicional que a gente tinha no passado. Então, a gente tinha o PM Book, que a gente a gente tem ainda, que escreve todo como um projeto deve seguir. As empresas, às vezes, criam suas metodologias de projetos baseadas no PM Book. O PM Book, inclusive, desde que surgiram os frameworks, as atualizações aí do mundo ágil, ele também se atualizou. A gente tem versões recentes que eles trouxeram essas pinceladas, e isso acabou se disseminando. Então, eles também se atualizaram, tá? Mas o que acontece é que aí ele ainda tem aquela
aquela linha tradicional com essas pinceladas, e aí no mundo aí de projetos, a gente tem várias vertentes que eu vou falar um pouquinho como é que a gente entra encaixando aqui num plano de projeto, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, vamos falar um pouquinho de como é que chegou a agilidade. Então, alguns anos atrás, tive um grupo de pessoas aí que eles criticaram exatamente alguns fatores que eu trouxe aqui, eles foram refletir. Era um grupo de pessoas muito voltado ali para o mundo da tecnologia. Eu acho que isso aqui funciona bem, aquele lá funciona bem. Não vou me estender aqui na história, porque senão a gente vai levar muito tempo, mas vocês podem dar um Google aí, vocês acham a história de onde surgiu, da convenção que teve para surgir todo esse manifesto da agilidade. Se vocês procurarem como surgiu o manifesto da agilidade, vocês leem a história ali toda, tá, os detalhes. E eles estavam questionando exatamente, mas o que está faltando nesse mundo de tecnologia que os projetos poderiam ser melhores? Por que eu tenho que seguir essa questão linear? Por que eu não envolvo o usuário em todas as etapas? Por que eu não tenho mais flexibilidade de um lado ou de outro? Por que eu tenho que ser tão rígido nesse ponto, eu não posso ser mais flexível naquele outro ponto? Então, foi uma conversa onde eles chegaram a vários fatores e, por conta disso, eles criaram 4 valores e 12 princípios, que é o que eu trouxe aqui. Tá? Então, esses 4 valores e 12 princípios, eles guiam muito o mundo da agilidade desde que ela surgiu, tá? Vou falar um pouquinho sobre eles aqui com vocês. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Esse aqui é um dos valores que eles trazem, muito forte no sentido, e vai de linha do que a professora Cláudia falou. Gente, como é que é um projeto? Você pode ter todas as ferramentas e todos os melhores processos do mundo. Como que esse projeto ele vai sair do outro lado se eu não tenho pessoas, se eu não tenho interações, se eu não tenho comunicação, se eu não valorizo indivíduos e interações? Os processos e ferramentas são importantes. E aí, gente, é muito importante vocês verem aqui, ó, indivíduos e interações, mais que não significa que eu rasgo processos e ferramentas. Significa que eles são importantes, mas eu preciso sim dar valor para os indivíduos e interações de projeto. Eu não posso simplesmente ter uma mente fechada assim e olhar só para processos e ferramentas e não valorizar essas questões de o que as pessoas pensam, quais são as ideias delas. E aqui a gente volta até, é uma comparação um pouco difícil, mas a época do taylorismo. Então, aqui ninguém pode falar, aqui ninguém pode ter interação, que era o que o taylorismo pregava. E exatamente isso eles pegaram aqui. Então, ok, eu preciso valorizar indivíduos e interações, mas eu não posso esquecer que existe processo e ferramentas também, tá? Então, esse foi o primeiro princípio que eles trouxeram. O segundo é o software, é que como eles trouxeram isso muito para a área de tecnologia, hoje em dia a gente até vê a agilidade aí sendo aplicada na área de direito, saúde, área de entretenimento. Eu já vi agilidade nas mais diversas áreas que você possa imaginar, com as suas suas necessárias adaptações, tá? Mas o que eles trazem aqui é que software, ou seja, serviço, software, o que for ali, em funcionamento mais do que documentação abrangente. E esse é exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Nada adianta eu ter uma documentação impecável se o meu aparelho de celular foi entregue para o cliente sem funcionar. Nada adianta eu ter a minha casa construída, pintada, bonitinha, se o encanamento não funciona. O que adianta? Essa casa vai funcionar? Não, eu tenho um problema. Ou seja, sim, a documentação tem que existir minimamente necessária, porque a documentação vai guiar como é que a gente vai fazer adaptações, melhorias, incrementos, mas sim, independente da entrega, o teu software tem que estar funcionando. Então, a documentação não precisa ser tão robusta, deve existir minimamente necessário para que a gente consiga sair do outro lado nos incrementos, tá? Colaboração com o cliente, mais que negociação e contratos, aqui novamente eles entram para o lado humano. Então, todo projeto que a gente tem um contrato ali estabelecido, um contrato com... Vou pegar o exemplo da minha casa de novo, porque ele fica bem lúdico e bem didático. Um contrato com o pedreiro, um contrato ali com o eletricista, um contrato com o arquiteto, com o engenheiro, para esse projeto acontecer. Mas, assim, imagina eu no meu lugar, se eu chegasse para o meu pedreiro e falar, ó, ao invés de você construir essa porta aqui, se eu construir essa porta aqui, aí ele vira para mim, não,
no nosso contrato está que a sua porta tem que ser construída aqui e eu não vou construir aqui. Ele poderia até falar o seguinte, olha, tudo bem, mas isso vai me dar um trabalho de, sei lá, 2 horas a mais, então isso vai custar um pouquinho a mais, tudo bem, é cabível. O que não dá é a gente se fechar no contrato e não fazer as adaptações necessárias que vão gerar valor mediante a colaboração com o cliente. Contrato, gente, a gente ajusta, a gente remodela, a gente, no meio do caminho, faz os adendos necessários. Mas se não existir colaboração com o cliente, a gente nunca vai saber se o valor de verdade está sendo entregue, tá? Então, só seguir contrato, gente, não é o caminho. E responder às mudanças mais que seguir um plano. Então, exatamente aqui, foi exatamente o que eu falei de contrato, que não é simplesmente segue o plano e toca aí, porque nesse segue o plano e toca aí, gente, vocês vão achar que é absurdo. Ok, já disse a minha idade aqui, já me revelei aqui que eu tenho mais de 20 anos de atuação para vai bolinha, mas eu já vi projetos que foi nessa pegada que segue o plano e na hora que você entregou o produto, simplesmente o cliente chegou e falou, cara, isso aqui não serve para mim, não é isso que eu combinei, não, isso aqui não tá atendendo a necessidade, ou seja, o famoso share to market. Ou seja, você adaptar, é você responder à mudança mais do que você seguir o plano, tá? Então, esses foram os 4 valores que a agilidade criou aí nesse manifesto. E aí, logo em seguida, ela veio também com a proposta de 12 princípios que guiam toda essa metodologia, tá? Então, primeiro princípio aqui é satisfazer o consumidor, porque quando a gente fala consumidor aqui, gente, entenda o cliente, a pessoa que vai receber aquele projeto. Nada adianta você fazer o projeto com maior standard de qualidade, com o maior high-tech ali, com a melhor funcionalidade, se chega no consumidor, ele fala, não serve de nada. Eu tive um exemplo há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, não, mais 10, 15 anos atrás, aonde foi desenvolvido aí um aplicativo que as pessoas encontravam seus voos, enfim, e nesse aplicativo, daí a pessoa que foi desenvolver, ela colocou nosso tempo de voo, informações e não sei o quê. E sabe qual que era a única necessidade desse consumidor que pediu esse aplicativo? Ele queria saber, quando ele viajava para outro país, como ele desligava o home do celular dele, aquele serviço de dados remotos que chama, é aquele serviço de homing que a gente tem no celular. E, ou seja, quando a gente vai medir ali, a única coisa que o cliente usava no aplicativo inteiro era aquilo. O restante ele não precisava. E foi gasto tempo, dinheiro sem necessidade, tá? Então, satisfazer o consumidor. Um outro exemplo que eu tenho aqui que eu gosto muito de dar, e a gente entra um pouquinho já nas funções aí que a gente tem dentro da agilidade que ela propõe, e isso aconteceu comigo, tá? Uma vez um cliente chegou para mim, eu trabalhava no mundo SAP e tudo mais, Lorete, tem um relatório aqui que o SAP me traz, e esse relatório, nossa, ele é muito demorado, as pessoas aqui do meu time, eu tenho 2 pessoas, elas trabalham assim, cada uma 2 dias direto, são 48 horas, aí multiplicando isso, são 2 pessoas, gente, eu quero que você automatize esse relatório, você tem as tabelas, mas você consegue botar um botão que as minhas pessoas só apertem e reduzam essas quase 100 horas aí, para apertar o botão e o sistema gerar esse relatório em 2 minutos? Eu falei, olha, temos, mas deixa eu entender o porquê que você quer fazer isso. Aí, entendendo profundamente, era que ele queria salvar tempo. Essa era a necessidade dele, essa era a satisfação dele, salvar tempo desses funcionários. E quando a gente foi entender para que o relatório era usado, quem usava, a minha resposta foi, não, você pode descontinuar esse relatório. Não, mas o que eu falei, você sabe quem que recebe esse relatório? Ah, é fulano e ciclano. Você sabe para que fulano e ciclano usa esse relatório? Não. Pois é, fulano e ciclano me falaram que não usa o relatório para nada. Então, por que eu vou gastar dinheiro, tempo, esforço em automatizar um relatório que ninguém usa para nada? Sendo que a dor do cliente era, eu quero salvar tempo de 2 pessoas, tá? Então, esses são exemplos aqui muito fortes, tá? Aceitar bem as mudanças acontecem e a gente precisa aceitar elas, porque não dá para a gente ser inflexível. Entregas frequentes, não dá para a gente deixar para entregar tudo no final do projeto. Então, é aquela passagem na casa, igual eu fazia toda semana. Peraí, como é que tá isso? Peraí, como é que eu ajusto aqui? Dá para melhorar? E teve melhorias que eu pedi, que o meu mestre de obras, Lorete, desculpa, essa melhoria não dá porque eu mexo na estrutura da casa. Não dá para a gente quebrar essa parede nessa altura. Falei, ok, então eu vou ter que conviver com isso, é uma limitação que eu tenho.
E beleza, mas ficou claro para mim. Trabalhar em conjunto, confiar e apoiar, conversas face a face, tá? Essa aqui, conversa face a face, gente, a gente está nesse mundo digital, que a gente fala. Então, face a face aqui, ó, eu e a Cláudia, a gente está se olhando na câmera, vocês estão me olhando aqui. Então, pode ser o mundo digital, mas o corpo fala mais do que palavras, então eu estou gesticulando aqui. Então, é realmente a gente poder se ver, tá? Software funcionando, desenvolvimento Professora, sustentável. Fala, Clau. sabe que, te escutando falar, eu fiquei pensando, e tudo que você comentou até agora, com essa grandeza de detalhes, né? E trazendo para quem não conhece muito sobre a gestão de projetos em si, o gerenciamento de projetos, que acaba entrando um Uhum. pouquinho ali nos processos também. E você trouxe exemplos que são muito palpáveis, né? A gente consegue exatamente desenhar. E eu fiquei pensando, a gente já comentou que vem nessa, posso dizer, transição de uma Evolução. metodologia ou uma evolução, né? De uma metodologia mais tradicional para esse movimento ágil dentro das empresas. É, Você consegue dizer para a gente, o modelo tradicional morreu ou não morreu? Né? Em que momentos Não. a gente usa? A gente ainda usa? Né? Como que as empresas estão lidando com essa evolução? Vamos lá, excelente pergunta, Cláudia. E isso é uma das perguntas que eu tenho muito no mercado tradicional, inclusive com profissionais que querem entrar no mundo da agilidade. Gente, o modelo tradicional não morreu, o modelo tradicional ele existe, ele acontece ainda e tem situações, gente, eu sou head de agilidade e às vezes vai ter situações que eu como head de agilidade para a empresa, para o projeto específico, vou virar e falar, olha, esse projeto eu recomendo que você faça em modelo tradicional, porque é um projeto prescritivo, tem um início, meio e fim, não tem um incremento no meio dele, então assim é a forma que eu vou gerar maior produtividade. A gente pode ter até uma pincelada ali com algumas coisas da agilidade no lado comportamental, mas eu não indico rodar num framework de agilidade, eu indico rodar o tradicional com pequenas pinceladas. Então ele não morreu, e isso é um grande erro dos profissionais que estão no mercado hoje em dia, que acham que o tradicional morreu e agora é tudo ágil. Não, isso não é verdade. Não é, né? Assim como Joia, tem o obrigada. contrário também, a gente tem o contrário da galera falando que a agilidade morreu. Não, também não morreu. O que morreu foi a agilidade operacional, na minha opinião. A agilidade estratégica ainda existe. Mas aí eu já falo, no próximo slide eu devo falar um pouquinho também, tá, Cláudia? Vamos Excelente continuar. pergunta. Obrigada. Nada. Então, aqui a gente tem a questão do software funcionando, desenvolvimento sustentável, gente. Então, não adianta a gente falar que a gente quer entregar. E aqui a gente tem uma frase muito boa que eu gosto de usar: uma mulher faz um bebê em 9 meses. 9 mulheres não conseguem fazer um bebê em um mês. Ou seja, como é o desenvolvimento sustentável? Então, eu tenho que sim respeitar a sustentabilidade das pessoas envolvidas, das limitações que a gente tem ali, tá? Atenção contínua, manter a simplicidade, tá? Então, manter a simplicidade, para mim, é um dos princípios muito importantes aqui. E para mim, eu gosto muito. Todos são importantes aqui, mas, gente, manter a simplicidade para mim, ele para mim colabora em todos os outros aqui. Então, não complica o que pode ser simples. Então, às vezes, eu vou criar um novo aplicativo, vou criar XPTO. Qual que é a necessidade básica do teu cliente, como é que você satisfaz esse valor? Pensa no simples primeiro e depois você incrementa isso, tá? Quando a gente pega aplicativos aí de mercado, olha a evolução que a gente teve no aplicativo do iFood, olha a evolução que a gente teve no aplicativo da própria Uber, ou seja, eles não lançaram ali um super mega aplicativo de cara, não, eles foram incrementando. O iFood é um exemplo muito grande. Então, mantenha o simples e incremente conforme necessidade, tá? Times auto-organizados, aqui eu gosto muito desse também, porque no metodologia ágil, gente, eu não tenho supervisor, eu não tenho um gestor direto que manda das pessoas. A gente tem os papéis e definições, mas ninguém é chefe de ninguém aqui, isso é muito importante. Os times são auto-organizados e todos têm o direito de falar o que está certo, o que está errado, expor as suas opiniões, tá? Esse daqui eu não vou nem me aprofundar, porque era papo para mais uma hora só esse assunto aqui, tá? E novamente refletir e ajustar, ser flexível para essas mudanças que acontecem, tá? Então, esses são os valores e princípios que guiam a agilidade, e eu sempre falo que quando algum time que está rodando um projeto e está com algum problema que você não consegue descobrir muito o que está acontecendo ali por trás, vem aqui nos princípios e valores e verifica.
Eu estou tendo conversas face a face? Eu estou satisfazendo o meu consumidor? Eu estou tendo simplicidade? Tenta fazer esse questionamento que talvez você encontre respostas muito importantes para o projeto, tá? Oi, Cláudia, quando você aparecer, eu vou te Professora, perguntar o que você quer. isso! Sabe que eu estava retomando aqui na minha cabeça, no meu pensamento, te acompanhando, e já conhecendo um pouquinho sobre o que você vai falar mais para frente, eu queria falar para quem está vendo a gente, escutando a gente, que os nossos cursos de pós-graduação aqui da Gran Faculdade, a gente, especialmente alguns da área de gestão, a gente consegue te dar exatamente essa ideia que a professora Lorete está comentando, de uma forma muito mais aprofundada, né? E eu vou dizer que mesmo que você não queira ser um especialista em processos ou projetos, ou então não queira fazer uma pós-graduação em gestão estratégica, que é um dos cursos que a gente tem, mas eu vou te dizer que não importa a, a empresa que você trabalha, não importa a área que você trabalha, que você atua, ou que você pretende atuar. Os projetos, a gestão a gestão de processos, a estratégia, de alguma forma, vai te impactar. Vai impactar o teu trabalho, porque você vai estar envolvido em mudanças, vez ou outra, dentro da empresa, mudanças de processos, mudanças de visão, mudanças de encaminhamento, mudanças de sistema. E isso vem de um projeto, de uma implantação. Aqui, quando eu falo projeto, não necessariamente visão ágil ou visão tradicional, nada disso. Eu falo das mudanças que as organizações passam, né? E a gente é impactado. Então, conhecer como isso é planejado, delineado dentro da estratégia de uma visão sistêmica nas empresas, te ajuda demais. E aqui os cursos de pós-graduação da Gran Faculdade, com certeza, vão aprofundar ainda mais o que a professora Lorete está trazendo aqui, que é só uma pílula, é só isso aqui de conhecimento, né? Prof, pode continuar aí, que eu acho que você vai entrar agora numa Perfeito, parte que Cláudia. é crucial, as Eu até vou diferenças ali, as características, complementar, né? porque eu, como profissional, eu falo que todo profissional deveria passar por 3 áreas na vida para ele poder atuar em qualquer área que for. Conhecimento básico de legislação, administração financeira e gestão de projetos. Em qualquer área Perfeito. que você atue, esses 3 vão permear a tua vida. Então, você conhecer minimamente desses 3 vai te dar muita vantagem competitiva. Com certeza. E aqui a vantagem competitiva que a professora Lorete está falando é no sentido de você aprimorar suas competências, né? Para você estar aí Uhum. imbuído de um conhecimento mesmo que vai fazer a diferença para você. Então, vem para a Gran, nossas pós-graduações estão te esperando com conhecimento atual e pertinente para a sua área. Pode continuar, Pro. Vamos lá, então. Gente, eu estou olhando no relógio, tenho meia hora, mas vai dar tempo. Então vamos lá, diferenças entre modelos aí do tradicional e do modelo ágil. Então o tradicional, como eu já falei para vocês aqui, ele é um modelo mais preditivo, ele é um modelo ali do planejamento linear. Você vai focar muito, ok, você tem um escopo fixo que eu já falei para vocês, esse escopo não muda e você vai olhar ali com o teu curso e teu tempo flexível. Então isso é muito tradicional. Em compensação, o modelo ágil a gente tenta ter um tempo e custo, a gente inverte aqui, ele é adaptativo, tá? Ele gera valor para o consumidor, como eu já falei para vocês, e aí ele tem o escopo podendo variar. Aí sempre lembrando, não significa rasgar todo o plano e começar do zero, não é isso, é adaptar o seu escopo, tá? Então essa é a diferença quando a gente olha literatura no mercado. Se eu for falar da aplicação prática, sim, eu não vou ter tempo para falar de todos os exemplos, e aí com certeza uma pós-graduação aprofunda isso. Mas, de uma maneira bem primária, seria essa diferença. Agora eu vou entrar em algumas vertentes importantes nessas diferenças entre um e outro, que eu acho que é importante para vocês conhecerem, tá? Planejamento, gente. Então, quando a gente fala de planejamento aqui em projeto, a gente tem que, no método tradicional, o planejamento ele é aquele mais documentado, que define a ordem, cronograma, desenvolvimento, que é um pouco do que eu já falei na minha fala inicial. Já aqui no modelo ágil, é o foco aí no software funcionando, no projeto adaptável. Então, não é um planejamento
existe sim um planejamento, mas não é um planejamento rígido e inflexível. E muita gente fala, Lorete, então quer dizer que no modelo ágil não tem planejamento? Não, muito pelo contrário. Você tem mais planejamento que no modelo tradicional, porque no tradicional, você planeja uma vez, no tradicional antigo, sem adaptações, tá? Você planeja uma vez e toca o barco, segue o plano e lá no final vejo que bicho que deu. No modelo ágil, a gente planeja e aí a cada sprint que a gente chama, já vou falar um pouquinho para vocês ali no framework, isso no modelo que roda Scrum, ou dependendo do Kanban semanalmente, a gente revê esse planejamento, a gente entende se aquilo continua, se é isso mesmo. Então, não é um planejamento que você desenhou e vai seguir as is, é um planejamento que, ok, às vezes você revê e fala, segue o barco porque é isso mesmo. Mas a gente tem pontos ali que a gente pode adaptar e a gente vai adaptar. Por conhecimento de causa aqui, durante anos trabalhando nessa área, eu nunca vi um planejamento que não teve uma adaptação por mínima que seja, tá? E eu já vi situações do tipo, cara, aborta esse projeto, porque a gente está revendo aqui, se a gente continuar até o final dele, só vai perder dinheiro. Ou seja, a gente salvou dinheiro para a gente ter identificado nesses rechecking aí de planejamento que aquilo não faria mais sentido. Então, a gente salvou alguns milhões por a gente ter identificado isso no meio. Se fosse talvez um tradicional lá, inicial, toca o barco, na hora que entregar a gente vê, cara, eu vou ter uma linha de produção com um carro com defeito, lá o Fordismo, lembrando que a gente acabou de falar agora há pouco. Uma linha de produção inteira com defeito, porque eu não parei a linha, eu não replanejei o que estava acontecendo. Eu vou ter um software não funcionando, porque eu não parei para rever uma adaptação. Eu vou ter um produto que o cliente não vai utilizar, tá? Então, o planejamento, ele existe em ambos, a diferença é que um é um planejamento mais fixo, sem flexibilidade, e o outro é um rechecking constante do que vai acontecendo para ver se a gente vai atingir o que a gente precisa e aonde a gente precisa adaptar para atingir com maior valor, tá? Percepção de valor, gente. Então, percepção de valor aí no projeto tradicional, a gente só consegue ter quando ele está 100% entregue. Então, é um bloco que você fala, isso aqui é preditivo, tem o início, meio e fim, eu vou tocar ali, toca para frente e eu só vou descobrir o valor quando eu entregar ele sem adaptações. Agora, na metodologia ágil, ela acontece conforme as etapas do projeto vão avançando. Por quê? Porque aqui a gente vai ter checkpoints com o nosso consumidor, com o nosso cliente, com a pessoa que vai receber esse produto, interagindo com quem está criando, desenvolvendo ele, o aplicativo. Então, a gente tem um dos ritos aí na metodologia ágil, que chama as reviews. Então, alguns fazem mensais, alguns fazem, o mais usual é quinzenal, para mostrar quais são as entregas incrementais que estão acontecendo e como essas entregas estão atendendo o valor de quem solicitou isso e como que precisa ser adaptado dentro da flexibilidade que a gente tenha, tá? Novamente, não é rasgar tudo e jogar fora, é entender as limitações e adaptar o melhor possível. Então, por exemplo, lá na minha casa, ok, eu não pude tirar uma estrutura, beleza, era uma limitação muito séria que eu não podia fazer. Eu iria conseguir conviver com aquela casa, aquela estrutura? Conseguiria. Mas naquela mesma hora eu falei, peraí, então eu não posso tirar, então eu vou mudar alguma coisa aqui. Eu fiz algumas alterações em prol disso também. Não foi a alteração inicial que eu pedi, mas foi uma alteração que atendeu e me deixou mais feliz. Se eu recebesse a casa daquela forma, eu ficaria muito chateada e reclamando todos os dias, tá? Riscos, gente. Quando a gente fala de riscos, no tradicional, ela é feita aí com planejamento inicial detalhado, não que ele não tenha que acontecer na agilidade, a gente tem também esse planejamento inicial, a gente tem essa visão inicial, mas não é responsabilidade do gerente de projetos. No tradicional, isso fica muito na figura do gerente de projetos. Aqui na metodologia ágil, essa responsabilidade é compartilhada. Todos os membros da equipe, que é auto-organizada, que eu acabei de falar para vocês lá em cima, nos princípios e valores, eles também vão contribuir para a questão de gestão de riscos, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem no projeto tradicional uma pessoa centralizando isso, e aqui a gente tem várias pessoas colaborativamente trabalhando nisso, ou seja, a chance da gente encontrar mais riscos e estar preparado para responder a eles é muito grande. A diferença aqui em questão de mudanças e flexibilidades, essa eu nem vou me estender tanto, tá? Mas, basicamente, no projeto tradicional, com escopo fechado, mudanças não são bem-vindas, e na metodologia ágil, que é uma metodologia adaptável, as mudanças são bem-vindas sempre,
para que tudo seja cumprido da forma mais prática, atendendo o valor. Então, a mudança ela é bem-vinda, e a mudança às vezes pode ser do tipo, cara, essa mudança é tão grande que a gente vai ter que aumentar esse valor, a gente vai ter que mexer no tempo, a gente vai ter que congelar isso por esse momento e voltar com outro projeto, porque não adianta a gente gastar o dinheiro que a gente tem aqui para entregar alguma coisa que não vai gerar valor. Então, as mudanças na metodologia ágil, elas são muito bem-vindas, mas, obviamente, não é vir a mudança e vamos fazer. Não, é vir a mudança, vamos sentar, vamos avaliar, vamos conversar e entender se faz sentido ou não. E, às vezes, o cliente é criativo, gente. A gente, como usuário, eu sou extremamente criativa. Tinham muitas coisas lá para o meu pedreiro que eu falava, que ele falava, Lorete, que mundo que você vive? Não dá. Ou seja, ele me mostrava o lado técnico e falava, opa, obrigado, você me explicou uma coisa que eu não sabia. Então, a gente também tem que abrir o olho do consumidor, do usuário, porque ele é criativo. Eu sou criativa. E se eu não conheço do assunto, eu vou pensar fora da caixa, sem vieses, e pode tudo. Então, cabe também o outro lado, às vezes, segurar e fazer isso. Então, mudanças são bem-vindas, desde que devidamente conversadas, adaptadas e replanejadas, tá? Transparência, gente. Então, transparência no projeto tradicional ali, não que não exista, mas ela fica muito centralizada na mão do PM, cada um faz a sua caixinha, as coisas não estão conectadas. Até dependendo do PM você consegue, mas é muito perfil da pessoa. Já na metodologia ágil, transparência é a essência da metodologia, porque tudo que está acontecendo todo mundo tem que saber, tanto que na ferramental a gente tem boards, visualizações. Então, eu posso ser um analista de desenvolvimento do projeto, como eu posso ser um Product Owner, eu posso ser um Product Manager, eu posso ser um QA, que é o analista de teste. Todo mundo vai saber o que está acontecendo no projeto em tempo real. Então, eu me pego muito nisso. Há muitos anos atrás, a metodologia de projeto, eu, inclusive, fico pensando como é que eu atuava assim como gerente de projetos. Tudo estava centralizado em mim. Eu fazia ali um alinhamento semanal, passava por cima com as pessoas, e elas não se comunicavam, elas não tinham transparência para ver o que estava acontecendo. Então, hoje, o próprio framework traz que isso tem que acontecer, e as ferramentas fazem isso acontecer. Então, todo mundo está sabendo o que está acontecendo a todo tempo, tá? Stakeholder, gente. Então, na metodologia ágil, os stakeholders são essenciais, eles caminham junto para o andamento do projeto. Então, a cada 15 dias, eles vão ser consultados sobre as entregas incrementais, eles vão estar ali influenciando em como é que a coisa está indo. Enquanto na metodologia tradicional, o stakeholder é envolvido no começo, ali, e no final, quando o projeto está pronto. Ó, você pediu uma casa? Você quer uma casa quadrada, azul e amarela. Ó, tá aqui. No final, a sua casa quadrada, azul e amarela está entregue. Nossa, mas eu descobri no meio do caminho que eu gosto do rosa. Então não dá mais, porque a gente está entregando a casa amarela e azul. Ou seja, na metodologia ágil, em algum momento, eles estariam verificando comigo se tudo bem continuar azul e amarelo. E talvez eu falar, não, muda para rosa e azul, por exemplo. Tá? Então, o stakeholder ele é envolvido a todo momento na metodologia ágil. Inclusive, aqui tem uma mudança cultural, que alguns stakeholders não gostam, outros amam, vai depender do perfil de cada um, mas na minha experiência, a grande maioria gosta muito, porque ele sabe o que está acontecendo e para que rumo está tomando, ele pode ali colocar os seus devidos inputs. Controle, gente. Quando a gente fala de controle aqui, a gente está falando também não só de controle na questão aí do gestor, do PM. Então, no projeto tradicional, o controle ele fica muito ali no PM. O PM faz controle de budget, o PM faz controle de custo, budget, enfim, qualidade. Já na metodologia ágil, discute-se e elabora aí entregas, um conjunto de práticas para ver como é que o time colabora. Então, a coisa é mais transparente. Então, se tira um pouco dessa centralização do GP ou PM, depende de como vocês queiram chamar em inglês ou português, mas a gente vê que o controle não é uma pessoa só, mas o coletivo tem a responsabilidade da entrega. E aqui na metodologia ágil nossa, a gente falhou, a gente não entregou isso por causa de fulano. Não, a gente não entregou por causa do time. Fulano é uma parte do time, você está no mesmo time que ele. E você poderia ter alertado fulano que aquilo precisava ser revisto. Então, você também tem culpa nessa parte. Obviamente, não quero achar culpados, mas na tradicional a gente ficava muito em cima do vamos achar culpados, vamos achar quem é o culpado aqui. No tradicional, não. No tradicional se você tem responsabilidade aqui,
Então, você também faz parte, não é a culpa da pessoa. Obviamente, Lorete, então agora a gente não mede mais desempenho individual? Não, essa é uma outra vertente que a gente mede sim, e aí é uma avaliação de desempenho individual. Mas quando a gente fala de entrega coletiva, é a entrega do time como um todo, tá? Do time do projeto. Foco, gente, então, a questão de foco no tradicional, novamente, o gerente tem a responsabilidade, fica tudo centralizado nele, e já que na metodologia ágil, os clientes dão a prioridade, então a gente consegue ter esses feedbacks. Então, o foco não é totalmente da cabeça do PM, do GP, do que ele pensa para seguir. Então, a gente consegue ter essas pessoas colaborando, desde stakeholder, time, enfim, tá? Time to market, gente. Esse daqui é um que eu gosto muito. Por quê? Time to market é a tua velocidade de reagir perante o mercado. Então, no modelo tradicional, se você só fala com o teu stakeholder, com a pessoa que solicitou aquilo, no começo e no fim, quando você entrega, como é que você reage se alguma coisa precisa mudar no caminho? Como é que você adapta? Se você vê que um concorrente teu está saindo na frente, você está com o teu projeto, como é que você responde? Time to market é responder mais rápido. Como é que você responde mais rápido para o mercado? E a metodologia ágil, por ser adaptativa, a gente consegue ter essa resposta mais rápida para o mercado, tá? Então, isso para mim é muito importante, que no tradicional, às vezes, ela fica um pouco engessada, tá? Então, essas, gente, são algumas das diferenças aqui, antes da gente aprofundar um pouquinho nos frameworks. Fala, Clau. Isso que eu ia comentar. Sabe que eu estava vendo aqui os cursos das pós-graduações aqui da área de gestão e negócios, Lorete, e aí eu estava passando por algumas disciplinas que são muito chave. E eu queria destacar 3 cursos da pós-graduação aqui da Gran Faculdade, que eu acho que tem tudo a ver, claro, além de outros, como a gente já comentou, né? E se você atua em outras áreas além dessas que a gente vai falar aqui, você, de alguma forma, já atuou como parte dessa peça, desse quebra-cabeça, né? Então, olha só, por exemplo, no curso de gestão por processos e projetos, aqui estamos no projeto 100%, né? Mas a gente trata o projeto não isolado dos processos, porque tudo está encaixado, né? Então, as coisas não são isoladas, independentemente da metodologia ou do framework que aquela empresa decide por atuar, por utilizar, né? Mas a gente também fala desses projetos como funcionam na administração pública, porque estamos falando de organizações não só do mundo empresarial, a gente também fala do mundo organizacional e, com certeza, o setor público atua diretamente com esse planejamento, né? Com esses vieses para colocar os projetos em andamento, né? Então, a gente fala desses projetos e processos dentro da gestão pública. Além disso, a gente fala assim, sobre visão estratégica, sobre gestão de pessoas, né? Cuidar de gente enquanto colaborador, enquanto parte de organizações é fundamental. Como a gente já falou, e a tua fala corrobora muito com isso, é que as pessoas elas estão cada vez mais envolvidas, tendo que ser autogerenciáveis, né? Não há um líder pode haver um líder de squad, mas não da atividade em si, da rotina. Todo mundo tem que saber o que deve ser feito dentro dessa metodologia ágil, por exemplo, né? A gente trata de gestão da informação, de people analytics, que é importantíssimo, de novo, a gestão de pessoas, lidar com gente nas organizações é fundamental, né? Além disso, vamos tratar aí sobre a metodologia de gestão de projetos, a comunicação, gestão de escopo, claro, vertendo um pouquinho para a metodologia tradicional, né? Além, claro, de governança, risco e compliance e outras disciplinas dentro dessa pós-graduação de gestão por processos e projetos. Mas eu não poderia deixar de comentar sobre o nosso curso de gestão estratégica, veja, em que nós vamos sim falar também dessa questão dos processos e projetos, mas aqui te dando a visão estratégica, né? Te dando insumos para a tomada de decisões, tá? E, claro, como qualquer projeto e qualquer processo, tudo precisa ser documentado. Então,
temos aqui a pós-graduação de gestão de documentos, que vai sim tratar daquela parte um pouco mais burocrática e um pouco mais detalhista no sentido metodológico da arquivística, por exemplo, enfim, mas como que a gente documenta tudo, né? Como que a gente transforma a nossa história dentro de uma evolução das empresas, né? Como que a gente documenta tudo isso, evidencia, tá? Porque por mais que nos projetos a gente sempre esteja olhando para frente, mas o passado ele nos dá aprendizagem, né? Ele nos ensina para que a gente possa fazer diferente ou fazer melhor, não é mesmo? Então, professora, agora vamos aprofundar nos frameworks, então, professora? Vamos falar de Vamos agilismo? lá. Vamos E eu acho que lá. você falou, Cláudia, é muito importante, porque muita gente às vezes trata a agilidade como uma bala de prata que vai resolver todos os meus problemas. Gente, Não. não. E não existe uma abordagem única que sirva para todos os contextos. A gente tem que ter aprofundamento, a gente tem que se apropriar de vários conhecimentos, e a gestão eficaz aí de projetos depende da capacidade de avaliar, selecionar, ajustar estrategicamente as abordagens de acordo com a dinâmica do ambiente empresarial. Então, agilidade, e é uma defesa muito minha, é aquele profissional que tem uma bagagem gigante de várias áreas que ele consegue dominar. Então, não é só fazer isso, eu sou criticada até às vezes, mas eu vou falar para vocês porque eu não quero que seja enganado. Não é tirar qualquer certificadozinho aí do mercado, que tem o marketing, tira o certificado tal e saia ganhando um salário de quantos dígitos aí. Gente, isso é marketing enganoso, tá? Você não vai acontecer, você vai só gastar dinheiro à toa, tá? Então, isso tô falando com propriedade aqui, porque eu seleciono pessoas dessa área e a gente vê que não é bem assim, é uma bagagem muito grande por trás, tá? Vamos aprofundar um pouquinho aqui a questão sobre agilidade, então, com vocês. Eu não vou ter tempo aqui, eu tenho mais uns 10 15 minutos aqui para falar sobre frameworks, não tem como me aprofundar nisso, mas eu quero dar uma pincelada para vocês entenderem os dois frameworks mais famosos que a gente tem no mercado. Então, a gente tem o Kanban, que é um framework muito famoso, que ele traz as práticas aqui em relação a limitar o número de trabalhos que você está fazendo. Então, o Kanban, uma das coisas principais que ele traz é foque em uma coisa e termine esse item. Aqui eu trago um exemplo muito prático para a nossa vida pessoal. Quantos itens em paralelo vocês fazem? Ou um exemplo mais detalhista ainda, quantos livros em paralelo vocês estão lendo? E quando que você vai terminar? Quantos cursos em paralelo vocês estão fazendo? Ok, é muito legal fazer isso, mas quando é que você vai terminar tudo isso? Então, faça um e termine. Então, antes, eu não lembro a frase exata agora que fugiu, mas antes de começar, finalize. E é muito do que o Kanban traz aqui. Então, eu tinha muito isso há muitos anos atrás, começava a ler um livro, começava a fazer um curso, eu falava, gente, mas eu estou fazendo, mas eu não vou terminar. E eu comecei a mudar a minha mentalidade. Então, a minha mentalidade foi, ok, eu preciso me apropriar desse conhecimento, desse capítulo desse livro. Então, a minha meta é ler este capítulo. Agora, esse curso eu preciso começar e terminar. E aí, quando a gente fala de projetos nas empresas, é exatamente isso. Então, foque e termine. Eu não vou me aprofundar aqui, mas tem vários conhecimentos, e aí trazendo uma figura prática do framework, o Kanban, o framework, nada mais é que um quadro que você vai ter ali com listas e cartões, aonde você vai ter as suas priorizações. To do, o que eu tenho que fazer. Doing, o que eu estou fazendo. E aqui já entra exatamente quantas coisas em paralelo a gente tem a capacidade de fazer, ou os times têm a capacidade de fazer. E o done é o que você concluiu, tá? Então, é uma forma visual de você organizar, e aqui bem simplório, tá? Porque a gente se aprofunda na metodologia Kanban, tem muita coisa por trás que a gente precisa entender para fazer um Kanban, mas você só usar o basiquinho aqui na própria vida de vocês, existem alguns sistemas aqui que são free, que é o Trello, por exemplo, eu particularmente uso isso daqui na empresa, nos meus projetos, com outras ferramentas como a gente tem o Monday, a gente tem nossa, esqueci o nome do outro, o Gira, a gente tem o Azure DevOps, são sistemas que a gente usa no mundo corporativo, mas na própria vida pessoal vocês podem fazer isso. Pode fazer na parede, gente. E aí, quando é agilista raiz, e eu mesmo, tá vendo esse quadrinho aqui? Antes de ter sistemas, gente, eu já fui aquela agilista que fez isso na parede com o time. Post-its na parede, quando o modelo era totalmente presencial, todo mundo no mesmo local. Então, esse é um exemplo que vocês podem aplicar a partir dessa aula
na vida de vocês. Organize o que vocês têm que fazer, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão completando. Tracem metas, tracem lead time, cycle time, que são ali quanto tempo é a média que eu tenho que terminar cada tarefa. Quebre essas tarefas. Então, ao invés de você falar, vou ler um livro, por que não? Vou ler um capítulo de livro por semana. Então, isso vai ajudar vocês a organizar até a vida de vocês, e tem projetos que a gente consegue tocar desse jeito com esse framework, tá? Ele é um dos frameworks muito famosos, e a gente tem também um segundo framework, que é o Scrum. Antes de eu falar do framework, eu quero falar sobre alguns valores do Scrum, tá? Então, alguns valores do Scrum que a gente tem aqui é a coragem, tá? Então, o time do Scrum aí, ele precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Não é aquele time que aceita tudo, não é aquele time que vamos fazer o que está sendo passado, eu preciso criticar. É aquele time auto-organizado, aquele time que ele tem a responsabilidade, tá? O Scrum velho de foco, então todos focam no trabalho da sprint, nos objetivos do time. Ou seja, sprint é o ciclo que a gente trabalha ali de entregas. Então, se aquilo não está priorizado, se aquilo não está dentro do meu foco, corta, tira fora. E aqui o exemplo é, se a estratégia da minha empresa é X, eu só vou fazer tarefas que estejam alinhadas com a estratégia da minha empresa. Se eu tiver uma ideia brilhante, criativa, pode ser a ideia mais magnífica do mundo. Se ela não está alinhada com a tua estratégia de carreira, com a estratégia da sua empresa, quando eu digo de carreira, se você fizer isso usando para a tua vida pessoal, você corta. Então, por exemplo, esses tempos eu vi um curso muito legal que era na área de terapias holísticas. Falei, nossa, que legal. Tá, isso para mim estratégia como carreira é meu foco? Quero virar terapeuta holística? Não quero, eu gosto. Então, peraí, isso aqui eu tenho que colocar para o meu lado hobby. Eu não vou estudar isso se eu não tenho a intenção. E é a mesma coisa na empresa. Então, a gente vai ter que entender qual que é a estratégia da empresa, tá? Comprometimento aqui. Então, as pessoas aí se comprometem pessoalmente a alavancar os objetivos do time. Então, se você falar que você vai entregar, você tem prazo, você vai fazer, tá? Respeito. Então, as pessoas precisam se respeitar, elas precisam se respeitar ao ponto de não é todo mundo bater a mão nas costas do amiguinho e tudo ficar lindo, perfeito. Não, é se respeitar no modelo que eu tenho a liberdade, de forma respeitosa, de falar com qualquer pessoa aqui do time de alguma coisa que não está certa, que a gente precisa melhorar. E, gente, aí tem que entrar muita maturidade, porque quando a gente faz isso, às vezes não é nada pessoal, eu não tenho nenhum problema com a pessoa, mas naquela situação a pessoa precisa de uma ajuda, ela está fazendo uma coisa que não é legal, então eu tenho que ter a transparência, o direito de poder de fazer isso com respeito, e a pessoa, obviamente, receber isso com respeito e a gente poder discutir, tá? E aí a abertura, que é exatamente o time e seus stakeholders concordarem e estarem aí abertos para os desafios, para tudo que a gente vier pelo caminho, tá? Então, esses são alguns valores que guiam o Scrum aqui. E aí, quando a gente fala do framework do Scrum, gente, eu poderia passar aqui, sem brincadeira, 5 horas falando dessa figurinha aqui para vocês, tá? E com certeza 5 horas seria pouco. Isso aqui, gente, é um módulo inteiro para uma pós-graduação. Então, a gente explicar quais são os papéis, responsabilidades, como é que são os ciclos de 1 a 4 sprints. Mas eu vou tentar passar de um modo express para vocês aqui, e a ideia é que cada um se aprofunde aí nos seus conhecimentos. Então, na metodologia Scrum, a gente tem os ciclos, que são as sprints, a gente se planeja em ciclos, normalmente de 1 a 4 semanas, o mais usual são 2 semanas, que são os ciclos de entregas que acontecem. Em torno disso, a gente tem papéis que têm as suas papéis e responsabilidades. Então, o PO, que é o Product Owner, é a pessoa responsável por olhar as demandas. O Develop Team é o time responsável por desenvolver lá na tecnologia. O Scrum Master ali, que hoje em dia teve algumas atualizações, Agile Master, enfim, é a pessoa que guia o time, e a gente tem que entender que ponto a empresa precisa dessa posição ainda, ou a gente já está no nível estratégico. Se é uma empresa que está começando o modelo, beleza, eu não tenho conhecimento, a gente vai precisar. Então, ele é o responsável por guiar, por facilitar, por ajudar o time, por tirar impedimento. E aí, dentro disso, e a gente tem um stakeholder aqui que entra também em todos os momentos. Então, dentro disso, a gente planeja a sprint, a gente executa a sprint. Uma vez que a gente executa em paralelo, a gente tem uma daily scrum, que é diariamente, a gente tem um checkpoint de 15 minutos com o time para entender o nosso plano, o que foi feito,
o que a gente ainda precisa fazer para atingir a entrega de 15 dias e o que a gente está tendo de impedimento que vai fazer com que a gente atrase isso, tá? E, gente, isso é feijão com arroz básico do básico. Daily Scrum, a gente teve muita evolução também aqui, que a gente também tem uma aula inteira para falar. Mas o básico do básico é isso, uma Daily Scrum, feijão com arroz seria isso. Obviamente não, e um ponto importante, Daily Scrum não é um daily report, que você vai só fazer um report ali, existem muitos fatores, tem toda uma dinâmica, e tem que ter ali o tempo de 15, pode demorar ali, Lorete, traz os 5 minutos? Pode, não tem problema, desde que você não perca o foco, desde que você esteja gerando valor nessa conversa, e desde que o teu foco esteja no planejado versus executado versus entregável, tá? Tô vendo a Cláudia aparecer aqui, fala, Cláudia. Isso. Mas você sabe que, mesmo que as organizações que ainda não estejam familiarizadas com o Scrum, essa reunião diária, a daily, todo mundo pode implementar. todo mundo pode implementar. É uma reuniãozinha de 15 minutos, claro, tudo depende do tamanho da squad, né? Mas o que eu queria comentar sobre ela é que essa reunião organiza o seu dia, organiza os seus afazeres, te dá clareza, porque ali você tem também uma consciência de que você não trabalha sozinho, de que o teu trabalho, a tua entrega impacta o próximo, impacta o colega, impacta o time, squad. Exatamente. Então, eu acho que é fundamental. Tem as outras cerimônias do Scrum, que são importantíssimas também, desde a planning até depois a retro, né, ou a review, enfim, mas a daily, ela é fundamental. Você organiza a sua agenda, expõe para os colegas, diz quais são seus impedimentos ali, dependendo se você está precisando que alguém te entregue alguma coisa para você atuar, ali já consegue dar essa clareza. Pode continuar. Perfeito, Cláudia. E essa é outra pílula que vocês já podem implementar hoje mesmo na vida de vocês também. Obviamente tem aprofundamentos, mas esse exemplo básico, feijão com arroz, vocês já podem aplicar. No fim do processo, uma outra coisa que vocês podem aplicar também é a retrospectiva. Então, a cada 15... isso eu faço pessoalmente com a minha família, tá? No meu caso, a minha família a gente faz semanalmente. Uma vez por semana a gente senta e fala o que foi bom nessa semana para nossa família. Isso, isso, isso. Então, a gente tem um combinado que a gente tem que continuar fazendo isso. E nos times também. O que a gente fez que foi bom no período ali combinado? Foi isso, isso, isso. Então, a gente tem o acordo de manter isso. O que não foi tão legal nesse período? Putz, essa parte não foi legal o teu comportamento, aquela entrega atrasou porque a gente não teve transparência, o stakeholder, enfim, N motivos. Então, a gente vai entender tudo que não foi legal naquele período e uma vez entendido, pode ser, dependendo do time, que a lista do que não foi legal seja maior do que a lista do que foi legal. Tudo bem, é o nível de maturidade que o time está. E aí, Lorete, então quer dizer que a gente vai trabalhar em tudo que não foi legal? Não. A gente vai pegar essa lista, a gente vai priorizar e a gente vai, dessa priorização, 2 ou 3 itens que você vai trabalhar, ou às vezes até um item na próxima sprint, no próximo ciclo, para garantir que isso não aconteça. E os outros itens, se eles voltarem a se repetir nessa retrospectiva que a gente faz a cada ciclo, a gente vai ver quão importante isso é, tá? Então, isso eu faço pessoalmente com a minha família. É muito legal. Meus filhos ali, mamãe, essa semana esse comentário teu não foi legal. Eu falei, opa, peraí, ele tá me dando um feedback que eu preciso melhorar esse comportamento. Ou vice-versa, olha, esse teu comportamento não foi legal. Então, a gente vai fazer. O Sprint Review, que eu já falei para vocês, é onde a gente mostra os resultados para o nosso stakeholder ali. Ele vai falar, poxa, legal, tá alcançando o objetivo, tá entregando valor. Não, tá muito longe, vamos adaptar. Então, a gente recebe esse feedback. Gente, aqui eu passei muito rápido, então aqui merece um aprofundamento muito grande para rodar isso. E, novamente, não é só seguir isso daqui que vai funcionar, muita coisa tem que ser adaptada, tem empresas, como eu falei, os ciclos são diferentes, existe muita coisa por trás disso para a gente poder rodar realmente com proficiência e com maturidade, tá? Scale Agile Framework, gente, esse aqui eu só trouxe para comentar com vocês, tá? E esse daqui, eu não vou passar por ele, tá? Mas ele é um framework que ele coloca por camadas ali, camada de time, camada de programa, camada de portfólio. Seria como se fosse operacional, tático, estratégico. Você tem todas as figuras aqui do Scrum Master, do PO, RT, enfim.
Ele é um framework bem grande, bem complexo. Nem todas as empresas usam esse framework no seu potencial total, tá? Algumas usam parte desse framework e tá tudo certo. Você vai usar até onde gere valor, tá? Esse daqui, inclusive, existem certificações internacionais para isso. Tem uma prova que você faz em inglês e tudo mais. Mas aqui eu trouxe para vocês conhecerem, porque esse material ele é disponível e livre na rede, tá? Se vocês derem um Google para o Scale Agile Framework, ele vai abrir essa figura e quando vocês entrarem, vocês podem clicar em cada um desses itens e estudar. Então, Lorete, dá para fazer a certificação sem eu ter feito um estudo, sei lá, um curso, uma pós? Olha, dá, mas a chance de você ser aprovado não é tão grande, porque é bem complexo, tá? E tem atualizações constantes. Então, mas é importante vocês conhecerem. Então, depois isso é o Google com vocês aí também. E por fim, só para vocês saberem, Lorete, você falou de 2 frameworks, falei de 2. São os principais, 2 não, 3 com o SAFe. São os que a gente vê sendo utilizados mais no Brasil e no mundo. Mas nesse leque aqui de agilidade, gente, existem para mais de 60 frameworks no mundo. O XP, o FDD, o Crystal, o Lean, o LESS, existem inúmeros aqui. Qual que é o melhor? Depende da sua empresa, depende da natureza do seu negócio, depende muito. A gente vai ter que entender. Eu mesmo, na minha empresa atualmente, eu tenho times que rodam Scrum, eu tenho times que rodam Kanban, eu tenho um pouco do Extreme Programming lá também. Então, depende muito do cenário que você está e o que se adapta melhor. Eu tenho Lean também. Então, depende muito. E tudo bem a gente usar modelos diferentes, tudo bem, desde que as coisas se conversem, tá? Então, é um estudo vasto aqui. Fala, Clau. Para fechar essas considerações finais, isso que você trouxe, né, um pouquinho desses frameworks e agora ampliando para outros, sem a gente passar por eles, fica um convite, né, para que a gente conheça, né, conheça o melhor de cada um deles e que a gente possa mesclar e ver o que se aplica para cada uma das rotinas, né? Às vezes, no mundo corporativo, ou dependendo da empresa, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade de squads, de times interdependentes diretamente em cada um dos projetos que estão sendo colocados em implantação, a gente consegue mesclar, né? A gente consegue fazer com que seja muito mais produtivo, ágil, menos custoso, unir o melhor de cada um desses mundos aí, desses frameworks ágeis, né? Isso é que é legal. E claro, aqui, não importa se você esteja no mundo corporativo, no mundo empresarial, ou então em organizações do do setor público, né? Lembrando, a gente precisa pensar no setor público como organização que coloca projetos, que lida com pessoas, que tem que se organizar, que tem que ter visão e estratégia, pensando no bem, no bem que eu quero dizer, no que a população vai se beneficiar com o que está sendo implantado, medir esforços, capacity. Então, é um mundo muito vasto. Eu sei que aqui a intenção era a gente apresentar um pouquinho, falar um pouco dessas diferenças, né, do método tradicional e da metodologia ágil, do agilismo, que a gente vem vendo essa mudança nas empresas, nas organizações, mas aqui nas pós-graduações da Gran Faculdade, você consegue se aprofundar, se tornar um expert. Eu já deixo aqui meus agradecimentos por este momento tão importante de troca de conhecimento, professora Lorete, foi ótimo, foi maravilhoso. Vou passar a palavra para você, que daí você finaliza e dá um tchau para os nossos queridos ouvintes e espectadores. Perfeito, Cláudia. Estamos aqui na reta final. Então, gente, as minhas considerações finais para vocês não existe receita de bolo, não existe bala de prata. O que existe é conhecimento e você saber mesclar e fazer o gerenciamento disso corretamente. E se vocês me permitem deixar aqui uma dica para vocês são os pilotos da carreira de vocês. Então, sejam os gerentes de projetos da sua carreira, sejam gerentes adaptativos, e ninguém vai chegar aonde você quer se você não for o gerente e o piloto da tua carreira, tá? Então, isso é uma consideração final.
Se me permitem também algumas recomendações, eu poderia fazer aqui recomendações com mais de 100 itens aqui, mas eu não vou conseguir. Então, esses 4 livros que eu coloquei ali, eu acho que são importantes para vocês. E por fim, gente, se vocês quiserem, me procurem aí nas redes sociais, me procurem aí no Instagram. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento, falar com vocês, ou de repente até cruzar com vocês em pós-graduações, em aulas. Então, a gente vai poder trocar muito e vai ser muito proveitoso. Obrigada, espero que tenham gostado e a gente se vê. Obrigada, professora Lorete. E você, vem Instagram aqui nos nossos cursos de pós-graduação. Até mais, obrigada pela companhia. Tchau, tchau, gente.